Bom, na última ministração que fizemos, nesse tema, temos chamado de o andar digno, né, da vocação que fomos chamados, com base ali no versículo 1 do capítulo 4, nós falamos da possibilidade, né, da amargura encontrar lugar no nosso coração. Na outra reunião nós falamos desta amargura relacionada com os nossos irmãos, né? Podemos de alguma maneira ficar com o coração amargurado, né, em relação aos nossos irmãos e, por que não, ao nosso próximo, né? E vimos lá qual o caminho, né, dado pelo Senhor para a gente lidar com essa questão. E na última nós vimos sobre a possibilidade da amargura, né, ocorrer em relação ao próprio Deus, né? E vimos que isso sempre vai ter como base, né, como fonte, como aquilo que causa o nosso errado julgamento de que Deus está sendo injusto para conosco, né? E de alguma forma Deus está errando, né, para com a nossa vida e aí abrimos, né, o nosso coração para que a amargura, como uma planta, né, que produz veneno, né, nas suas raízes, se desenvolva. E nós vimos também qual é o caminho, né, para a gente lidar com isso. Não é outra coisa senão confiarmos, né, plenamente no amor do nosso Pai, né, na sua fidelidade, no seu desejo, né, fiel de sempre nos abençoar. Ele nos amou quando éramos seus inimigos, né? Então não há nenhuma dúvida de que o seu amor é um amor totalmente provado, né? E nos amou ali na cruz, né? Então hoje nós vamos prosseguir e só recapitulando e até pegando um pouco do gancho que a palavra que o Daniel já compartilhou, né? Então nós estamos vendo como, de forma corporativa, nós nos ajudamos, né, nesse caminho que o Senhor tem proposto para nós como seus filhos. Paulo diz que é um caminho pensado por Deus, né, designado por Deus, um caminho que não é fruto da mente humana, né, ele foi desejado por Deus lá na eternidade. Ali no capítulo 1 nós vimos que o Senhor deseja ter e terá, né, um povo irrepreensível na sua presença, né, um povo totalmente assemelhado, né, a Cristo Jesus. E é nisso que Deus está trabalhando, né, no que diz respeito à igreja, né, a seus filhos. E o capítulo 4, né, nós vimos logo aqui no começo que todos, né, são chamados e desafiados, né, para avançar, mas também de ser, de uma certa forma, instrumento nas mãos de Deus, para que esse crescimento, né, coletivo, corporativo, seja vigoroso, né? E vimos ali que cada um recebe uma medida de Deus, né, e ele deve participar com esta medida, né? De acordo com o que já ouvimos hoje, esta medida não é outra coisa senão uma medida do próprio Cristo, né? Ou seja, do Cristo crucificado. É o Filho de Deus que está sendo servido, né? É o Filho de Deus que está sendo partilhado. Não é algum tipo de atividade humana, né? Algum tipo de
de feito nosso, alguma especialidade nossa, né, que de alguma forma vai promover crescimento verdadeiro na vida dos nossos irmãos. Não, né? Todo o crescimento, né, toda a vida, como já ouvimos hoje, procede do Filho de Deus, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, o que partilhamos, né, o que servimos, né, uns aos outros, muito maravilhosa essa lembrança que o Daniel fez do banquete, né? É o próprio Senhor, né? É o próprio Senhor. E por isso que Paulo fala, né, que ele mesmo concedeu, né, aos santos, uns como apóstolos, outros como evangelistas, outros como mestres e assim por diante. E que todos nós somos membros, né, do seu corpo. Então isso é uma coisa tremenda, né? E nós temos avançado, né, e visto que esse servir a Cristo uns na vida dos outros tem a sua aplicação prática, né? Ela chega, ela alcança a nossa vida real, né? Não é algo para quatro paredes. Lógico que quando nos encontramos, quando nos reunimos como filhos de Deus, é uma avalanche disto, digamos assim, né? Mas não cessa aí, não para aí, né? Isso é algo para continuar 7 dias por semana. 7 dias por semana somos membros uns dos outros, né? E devemos ministrar Cristo uns na vida dos outros. Não somos um clube que de vez em quando nos reunimos e tratamos de alguns assuntos. Nós somos o corpo de Cristo. A vida do Filho de Deus está em nós. E vimos também que, em outras palavras, né, Paulo colocou essa questão como despir o velho homem, né, ou retirar de cena aquele homem reprovado por Deus, que fracassou, foi posto na cruz para morrer, e vestir o novo homem, né, que é Cristo Jesus, o verdadeiro homem, né, criado em justiça, em retidão, né, procedente da verdade. Então é disto que estamos tratando, né? E essas duas coisas ocorrem simultaneamente, né? Então, na medida em que esse vestir a Cristo avança, o despir o velho homem também prospera, né? Porque uma coisa não ocorre sem a outra nunca, né? Não é possível despir o velho homem sem que Cristo seja vestido. E toda vez que Cristo é vestido, o velho homem é despido. Não tem, os dois não ocupam ao mesmo tempo, o mesmo espaço, né? Então isso aqui não é só uma realidade, né, espiritual. É uma realidade espiritual, né? Mas é algo já vivenciado por nós aqui neste mundo, né? Na terra, né? Ainda neste corpo, nessa casa fraca. É agora que o Senhor está fazendo essa obra na nossa vida. E isso é maravilhoso. Então nós, nas últimas ministrações, falamos de algumas coisas, né, bem práticas, né? E hoje nós vamos avançar. Então nós paramos no capítulo 5, versículo 2, até onde fomos, né, falando da questão da amargura. Então hoje nós vamos ler um pouquinho mais. Verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois, isto: nenhum
incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus em tudo, a nosso Deus e Pai. Aliás, deixa eu ler de novo esse versículo, né? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até aí, irmão. Nós temos aqui mais um retrato, né? Lógico, parcial, de como é horroroso o velho homem, né? Qualquer aspecto da sua vida que ele é mostrado pelas Escrituras, ele é medonho, né? Que nem dizia meu velho pai. Medonho, né? É assustador, né? É trevas, sem fim. Qualquer lado, né, que ele for observado, ele é tenebroso. Não há absolutamente nada nele, absolutamente nada, que possa ser aproveitado, né, que tenha qualquer dignidade, né, qualquer verdade, qualquer justiça. E nessa porção aqui da carta de Paulo aos Efésios, né, Paulo, ele está focando a face que envolve a vida sexual do homem, né? Ou tudo aquilo que está relacionado com a sexualidade do homem. E vemos que algumas coisas aqui, elas estão sempre juntas, né? Algumas manifestações do pecado, né, que são companheiras. Paulo lista aí, né? Ele fala da impudicícia, da impureza, da conversação torpe, da chocarrice, né? Da incontinência, da idolatria e de ser avarento. Por incrível que pareça, né, estas coisas estão sempre juntas, né, estão sempre relacionadas, né? E Paulo vai dizer, ele frisa aí de forma precisa, né, que são obras das trevas. Elas brotam da escuridão do coração do homem. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos
algo que eu considero bastante importante nessa questão aqui. Tudo o que Paulo coloca aqui está relacionado com algum tipo de prazer. O homem, ele avança, né, nesse caminho aqui, porque ele necessita, ele busca desesperadamente o prazer. Nós já ouvimos hoje que o prazer verdadeiro, o prazer daquele que é regenerado, daquele que é de Deus, decorre do próprio Senhor. Ou seja, o banquete é Cristo. Então o homem ele foi preparado por Deus para ter a sua satisfação no Senhor. É maravilhoso a gente saber disso, né? Que Deus fez o homem para o homem desfrutar, para ter um desfrute continuado na sua vida, né? Que a palavra de Deus usa, né, as figuras mais extraordinárias, né, para nos comunicar, né, essa vontade de Deus, né? Mas aquilo que iria produzir, né, ou conceder esse prazer para o homem seria o próprio Deus. O Senhor Deus é seu prazer. Mas caindo o homem, ficando o homem separado de Deus por causa do seu pecado, né, ele vai buscar o seu prazer nas coisas, na criação. E aí nós temos uma lista, né, de coisas que o homem parece que dá uma importância maior, né? E por isso esses pecados aqui estão relacionados, né? O pecado que ocorre na área sexual, o pecado que ocorre na idolatria, o pecado que ocorre com a avareza, né? Ou seja, o desfrute direto de coisas, né? Porque o homem tem esta grande, né, necessidade no seu coração. E isso está na sua vida em substituição a Deus. Veja o versículo 18 do capítulo 4. Volta aí um pouquinho. Diz assim, 4,18. Eu vou ler o 17 também, ó. Isto, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os demais gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, certo? Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem, e pela dureza do seu coração. Então aqui está o homem completamente separado do Senhor. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Então o homem agora se entrega à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então por que o homem se entrega com avidez para cometer toda sorte de impureza? Porque ele está completamente alienado de Deus. A verdadeira fonte não existe para ele, né? Ela secou para ele. Mas ele, na sua escuridão, ele lança a mão de outros recursos. Aí Paulo fala assim, versículo 20: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então aqui nós temos o Filho de Deus. Aqui nós temos alguém diferente. Aqui nós temos a verdade. Então o Senhor Jesus não tem nada a ver com aquele velho homem.
Aquele velho homem é de um jeito, o Senhor Jesus é de outro. Segue Paulo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então aquele que está em Cristo, aquele que está aprendendo Cristo, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus, e aí entra o ministrar uns na vida dos outros, o servir uns aos outros, para que esta mudança, ela chegue lá no fim da linha, ou seja, ela alcance realmente a nossa vida, lá na nossa experiência, né? No sentido de que, verso 22, né? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Então veja que esse homem enganado, e bebendo desta fonte falsa e mentirosa, ele está mergulhado na corrupção e o seu destino é a perdição eterna. E a sua experiência é uma coisa horrorosa, né? Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Veja, irmãos, que a obra que foi feita e está sendo feita na nossa vida, ela vai promover uma mudança, um câmbio, né? Radical na nossa caminhada. Ou seja, como homem caído, bebemos até ontem numa determinada fonte, porque estávamos em trevas. O nosso entendimento obscurecido, o coração endurecido, nos conduziu para ela. E a nossa experiência ali foi horrível, né? Mas agora em Cristo, a verdade sendo colocada diante de nós e dentro de nós, né, Deus faz tudo novo. E nós vamos ser levados para uma outra direção. Nós somos levados para a verdade. Então Paulo diz, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aonde que nós vamos beber agora? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, como que o Espírito de Deus vai santificar a nossa vida? Como que Ele santifica a nossa vida? Ele faz o Filho de Deus cair sobre nós. Eu gosto muito que falou o profeta, né? Ele disse que aquele que viria, o reino que viria, Daniel que falou isso, né? E na visão, Daniel viu o reino chegando como uma pedra vindo dos céus, movida não por mãos humanas, lógico que é um reino celestial, né? Ele diz que sobre quem aquela pedra caísse, ele seria feito em pó. Ou se alguém caísse sobre a pedra, seria feito em pedaços. Então como que Deus santifica a nossa vida? Ele derrama sobre nós, né? Ele traz sobre nós o seu Filho, a verdade, o Santo de Deus, e coloca, né, tirando a venda dos nossos olhos, tirando as trevas do nosso coração, Ele coloca o Filho de Deus diante dos nossos olhos. O nosso entendimento é renovado e recuperado. Agora nós conseguimos acessar a verdade por obra de Deus no nosso coração. É o coração novo que Ele nos deu. Então toda mentira, todo engano é denunciado, é trazido à tona, né? É desmascarado. Por isso que o Filho de Deus precisa ser ministrado, cada vez uma medida maior. Ou seja, a pedra precisa ficar cada vez maior e cair sobre nós. Ele é
a vara de medir de Deus. Então o que Paulo está fazendo aqui? Ele diz, olha, nós aprendemos Cristo. Fomos instruídos em Cristo. E então ele está comparando Cristo com todas estas práticas aqui que pertencem ao velho homem. Ele está denunciando cada uma. Como? Colocando Cristo dentro dela. Cristo não é impuro. Não é. Ele nunca falou uma palavra torpe. Ou falou? Cristo nunca contou uma piada. Ele nunca tirou sarro em ninguém. Ele nunca fez chocarrice com ninguém. Nunca fez. Cristo nunca foi avarento. Ele não tinha nem um recreio na cabeça, porque o que ele tinha nunca foi idólatra. Nunca. Ele foi todo servo de Deus. Amou, só ele amou a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ele nunca foi incontinente. Nunca. Então é isso, irmãos, que está ocorrendo aqui. O apóstolo João, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 2, a partir do versículo 15, ele fala para os irmãos, olha, irmãos, não amem o mundo. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. Então, na verdade, irmãos, é uma questão de amor, né? Há um relacionamento de amor entre o homem caído e tudo aquilo que lhe dá prazer. Mas o novo homem, aquele que é gerado em Cristo, na vida ressurreta, habitado pelo Espírito Santo, ele ganha um coração que vai amar a Deus e encontrar o seu prazer, né, na cruz ou no Cristo crucificado e no Cristo ressurreto. Então isto é santificação. Isto é edificação da igreja. Este é o serviço dos santos. É aqui que nós somos convocados, né, para ministrar uns na vida dos outros. Mas eu queria hoje, irmãos, olhar, né, junto com vocês, um pouquinho mais de perto, esses pecados, essas manifestações do pecado que aparecem aqui nessa carta, para a gente ver como essa coisa está muito perto de nós. Veja que Paulo aí no versículo 3, né, ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, né? Vamos começar aí pelas impurezas. Digamos assim, quando a palavra de Deus fala de impureza, ela está falando de toda prática sexual fora daquilo que o próprio Deus autorizou. E o que é que Deus autorizou? Deus autorizou a vida sexual para o matrimônio, né? Pessoas, homem e mulher, casadas, que entraram em aliança diante de Deus e dos homens. Ou seja, uma aliança conhecida pelos homens, né, e manifestadas diante de Deus. Qualquer outro tipo de prática, né, sexual que
concede prazer para o homem, né? Fora dessas linhas, pertence a esse quadro, né? Que é bastante amplo, de impureza sexual. E isso aqui, irmãos, não para de crescer. Já era horrível, né? Lá nas suas origens, né? Bem lá no começo, mas parece que na medida que o tempo passa, o homem ele vai se especializando, né? No mal e as coisas vão ficando cada vez pior. Então hoje nós vivemos um tempo de total libertinagem naquilo que envolve a vida sexual. E a palavra de Deus diz que isso aqui é coisa do velho homem, isso aqui é trevas. Isso não pertence ao Senhor. E Paulo diz aqui que isso não deve nem ser nomeado entre nós, ou conversado entre nós. Se trata de coisas horríveis, né? Grotescas. Mas é algo, irmãos, que está muito perto de nós. Nós vivemos um tempo em que a impureza está em tudo quanto é lugar. Até nos postes, né? Os para-brisa dos carros, para-choque do caminhão. Em quase tudo que nós ouvimos, nos meios de comunicação, a impureza está ali. Nas propagandas. Na literatura, né? Ela está ali. Ou não é assim? E isso, irmãos, não respeita ninguém. Se deixarmos a porta aberta, ela entra dentro da nossa casa, ela passa para o nosso quarto, ela vai no escritório, ninguém segura. E a igreja do Senhor, ela tem tido grandes dificuldades para lidar com isso daqui. Coisas práticas que há algum tempo atrás eram praticamente inexistentes, né? Hoje está se tornando comum, né? Pessoas não casadas com vida sexual como se fossem casadas, né? São coisas que não podem estar de maneira nenhuma na nossa vida. Nós, como filhos de Deus, não podemos ter essa mentalidade. Não é porque todo mundo pensa assim. Pais que estão educando os filhos com uma mentalidade completamente mundana em relação a isso. E nós, como pais, sendo filhos de Deus, né, se temos uma filha, nós temos que lutar diante do Senhor para que essa nossa filha case virgem. Para que o nosso filho case virgem. Você tem essa mentalidade? Ou você já aceitou tranquilamente que o homem casar não sendo virgem, a mulher casar não sendo virgem é uma coisa normal? Não é normal. Não é normal. Ah, mas vão me chamar do quê? Chame você do que quiser. Vão te chamar de louco, de mané, sei lá. Mas você não tem nada a ver com o mundo. Você foi tirado de lá. Você agora é de Cristo. Você é de Cristo. Nós somos de Cristo. Ah, meu parente lá é meio esquisito. E eu, o que eu vou fazer? Ele é meu parente. Ele é seu parente, mas ele é esquisito. Fale para ele o que precisa ser falado. Mas o que ele vai falar? Não sei. Pode te processar, te
brigar com você, mas você é um filho de Deus. Filho de Deus. Porque Paulo está falando aqui para a gente nem nomear essas coisas. Nem nomear. Aí você está no mesmo versículo, né? Impudicícia. Não sei se você sabe o significado dessa palavra. Eu quis tirar bem a dúvida, não fui lá no dicionário dar uma olhadinha, né? É uma palavra feia, né? Ela significa impureza, né? Aliás, ela significa falta de pudor, falta de moral, significa indecência, falta de honra e muitas outras coisas. Essas são as mais fortes, né? Mas vamos pegar aí a falta de pudor e vamos colocar isto em alguns aspectos da vida diária. Você acha que o homem do mundo hoje, o homem sem Cristo, ele se veste com pudor? Como que é a roupa do ímpio hoje? Ela é caracterizada pelo pudor? Não tem nenhum pudor ali, né, irmão? Então o mundo, o homem sem Cristo, ele não tem pudor. E nem decência, ele é indecente em tudo que ele faz. Mas não ter pudor, ser indecente, não valorizar a honra, é próprio do velho homem, porque ele é cego, porque ele está separado de Cristo. E porque ele tem o seu coração duro e ele se entregou com avidez a todo tipo de corrupção. O que ele quer é ter prazer. E o pudor, a falta de pudor, dá para o homem muito prazer. Quando as pessoas saem na rua, né, quase nuas, elas estão num desfrute, elas estão num prazer. Chamar a atenção para si, né, despertar interesse em outros, né, é prazeroso para o ser humano. E se tiver que se vestir cada vez com menos pudor, se comportar com menos pudor, o homem vai fazer isso, porque ele ama isso, ele se alimenta disso. Então, digamos assim, irmãos, quando nós vamos numa loja comprar roupa, ali não tem nada que tem pudor. Você está entrando num lugar complicado. Você precisa tomar muito cuidado. Aí saíram com uma aí, o pudor ele tem uma relação direta com sensualidade, né? A mulher precisa ser sensual para o seu marido, né? E por que não o homem também, sensual para sua mulher? Só que essa é uma baita de uma mentira. E essa é uma arapuca, né, que pega a maioria das mulheres. A palavra de Deus não te mandou nunca, ela nunca me mandou fazer isso. Onde é que está escrito que você deve ser sensual para o seu marido? Mas qual que é a jogada? Quando você
embalada por esse engano, né? Se veste com sensualidade, ou seja, com falta de pudor, para o seu marido. Quando você não está com seu marido, você continua vestida de forma sensual e sem pudor, só quer ir para os outros. Quando você sai na rua, quando você está no seu trabalho, na escola, quando você está na casa dos seus parentes, ali a sua sensualidade está sendo consumida, digamos assim, por outros, e não por seu marido. O homem caído, irmãos, ele tem prazer nisso, mas o Filho de Deus não. Ele aprendeu Cristo, ele está aprendendo Cristo. A sua fonte de satisfação não é aquela que vem da exposição da sua sensualidade. Por que as academias estão cheias? Tem uma parte de pessoas que estão lá porque tem uma necessidade de saúde, né? Mas uma outra parte, e com certeza a maior parte, está ali por causa de sensualidade, falta de pudor. Quer encontrar e ter algum desfrute prazeroso na exposição do seu corpo. E o pior, irmãos, é quando nós, movidos por essa mentira, né? Nos vestimos com sensualidade em todos os lugares que frequentamos, inclusive, né, quando estamos reunidos como irmãos. Se quando estamos juntos, né, a sensualidade sendo de alguma forma apresentada, né? Veja como isso é terrível. Nós estamos causando dano, né, na vida do irmão que está do nosso lado. Isso não é Cristo. Ou é? Quem nunca esteve numa reunião, no culto, domingo, com os irmãos, orou, louvou a Deus, compartilhou a palavra, aí na segunda-feira foi para a praia. Aqui a irmã, o irmão estavam vestidos bonitinho, roupa bonitinha, e na segunda-feira de biquíni. O que você acha disso? Aqui você vê com a sua roupinha legal de gente séria, né? Mas no outro dia você está lá na praia de biquíni, na frente do mesmo irmão que ontem você estava adorando a Deus junto com ele. Você acha que está certo? Mas alguém te disse que isso está certo. O mundo te ensinou que isso está certo. Mas não está certo, irmão. É o mesmo corpo teu que ontem estava numa reunião para ministrar ao Senhor. No outro dia, só porque você andou 200, 300 quilômetros, chegou na beira do mar, aí lá você pode ficar pelado. É o mesmo irmão, os mesmos olhos, tem os mesmos desejos, tem os mesmos sentimentos, que tem a mesma reação, você está lá com ele. Irmão de sunga. Tem coisa mais ridícula do que um homem de sunga. O Celso... Ai, meu Deus do céu. Encurta aí, velho. Além de tudo é ridículo. Ridículo.
Deixa eu falar um negócio aqui. Os irmãos ouçam. Especialmente, né, os irmãos têm filhos pequenos. Não importa se menino ou menina. Se você treinar ele, usar um biquíni ali na piscina, na frente dos irmãozinhos, quando esse menino ou essa menina ficar adolescente, ele está totalmente treinado a não ter nenhum pudor. Ele vai mostrar o corpo dele sem nenhuma dificuldade. Ele foi acostumado. Ah, mas somos do Senhor ou não somos? Nascemos de novo ou não? A nossa alegria é Cristo ou é a alegria do mundo? Qual o tamanho lá da sua prateleira lá de coisinha que você passa no rosto, na unha, na orelha, no calcanhar? É grande? O apóstolo Paulo também falou isso, mas o apóstolo Pedro falou assim para as irmãs: irmãs, que o adorno de vocês como servas do Senhor não seja o colar, não seja o vestido caro, não seja o cabelão, sabe, esticado, pintado. Irmã, branquinho tá bonito. Liso, né? Enfim, toda aquela... Porque o adorno das filhas de Deus, Pedro está dizendo, é aquilo que está no coração. Mas quando o homem é ímpio, ele só vai ter prazer no seu exterior. Então, para ele ter prazer, ele precisa estar com o cabelão, ele precisa estar todo pintado, quase que nem um palhaço, mas aquilo ali ele gosta. O seu colar, as suas vestes caras, o seu sapatão bonito e toda aquela coisa, porque essa é a fonte de prazer dele. Mas aquele que é nascido de Deus, ele tem outra fonte. A fonte é Cristo. João Batista comia gafanhoto e mel, e a roupa dele era do que, irmão? De couro. Eu estou falando para você andar que nem um bicho aí, né? Mas a gente deve prestar atenção nessas coisas. Porque isso fala muito, irmão. Fala muito. Fala muito. E tudo isso foi tirado da nossa compreensão, né, como verdade, de maneira muito sutil. E não sei quantos de nós, na verdade, já experimentou essas coisas, né? Porque é um monte de porcariada que nós trazemos da velha vida e continua pendurado. Continua pendurado. Palavra torpe ou conversação torpe. Sabe o que é isso? Vai falar palavrão mesmo, né? Gíria, né? Eu não falo, mas você escuta alguns programas, tem uns programas no rádio aí que tem uns malucos, eles não falam uma palavra que presta, né? Só bobagem. Tem alguns programas na televisão que os caras são de boca suja. Boca suja. O que você faz com isso? Gestos, né? Nós podemos nos comunicar com gestos que
carregados, né, de malícias e impureza. Uma ocasião eu estava com o irmão, a gente estava num lugar conversando e acho que ele esqueceu que ele estava com os irmãos, né? Eu não vou falar aqui, mostrar aqui o que ele fez, porque é vergonhoso, né? Acho que ele esqueceu e... Aí quando ele lembrou, ele estava no meio da comunicação dele. Aí ele não sabia se ele terminava ou se ele parava. Foi a cena mais ridícula que eu já vi na minha vida até hoje. Porque a nossa boca, irmão, como homem caído, ela é um sepulcro aberto. Nós só falamos coisa podre. Quem trabalha em fábrica que sabe como é terrível, não? Um ambiente de fábrica, você conviver com pessoas ímpias. Cada 10 palavras, 9,5 são imundas. Mas o Filho de Deus não é assim. E palavras vãs. O que é uma palavra vã? Daniel já falou isso aqui, né? Que a nossa conversação tem que ser Cristo. Nós podemos conversar um dia inteiro, né? E a gente não edificar absolutamente em nada a vida do nosso irmão. E palavras que não promovem nenhum avanço, né, no nosso relacionamento com o Filho de Deus. Pense, irmão, você ajudando o seu amado aí, nessas questões aqui. As irmãs, umas ajudando as outras, né? Nesses cuidados com a aparência. Os irmãos, uns ajudando os outros nos mesmos cuidados. Você dá liberdade para o teu irmão fazer isso, para a tua irmã fazer isso? Ou você ficaria ofendido, né, se alguém dissesse, ô, essa calça sua aí está muito apertadinha. Mas você é membro do corpo. Você está em Cristo. E nós temos a obrigação, irmão, de ser o ajudador do outro. Você já exortou seu irmão por ele ter contado uma piadinha? Ou não, deu risada com ele? Observa que Paulo coloca, contrapondo, né, essa questão da comunicação, ele disse que o que deve ser encontrado na vida dos filhos de Deus são ações de graça. Ações de graça. Ou um prazer, né, uma alegria espiritual, vivida e desfrutada em Cristo, que faz com que o Filho de Deus seja grato, né? Ou cante louvores, ministre louvores, né, ao Senhor.
Não é isso? No versículo 6 e 7, leia comigo, irmãos. Portanto, não sejais participantes com eles. Com eles quem? Versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. O Senhor, irmãos, Ele fez uma eterna separação entre aqueles que estão em Cristo e aqueles que não estão em Cristo. Nós precisamos acolher isso na nossa vida com grande regozijo. O Senhor nos separou do mundo. Não é possível mais esta união. Isso não está na mente de Deus de maneira nenhuma. Você tem Cristo Jesus, o verdadeiro homem. Você tem o velho homem que foi crucificado para morrer. Um foi descartado por Deus e o outro aprovado. Não podemos ser um pouco de cada um. Quando Israel quis ser como os demais povos, Israel pereceu. Nunca foi possível. Se a pessoa que você mais ama é ímpia, nunca mais você vai poder ter comunhão com essa pessoa. Comunhão, viver como ela vive. Ela é ímpia, ela não é do Senhor, você é. O Senhor te separou. E Deus está dizendo aqui que sobre os filhos da desobediência permanece a ira dele. A ira dele. Imagine se você chegasse num aeroporto e quando você fosse embarcar, estivesse lá entrando no avião, a aeromoça dissesse assim para você: olha, você quer entrar, você pode entrar, mas nós vamos decolar e nós vamos morrer ali na frente. O avião vai cair, nós vamos morrer todo mundo. O que você faria? Dava meia volta aí e saía fora, ou continuava entrava e sentava lá na sua poltrona e ainda dava um grito lá para o comandante: pode ligar aí que nós estamos juntos nessa. O que a palavra de Deus está dizendo? Olha, sobre aqueles que amam a impureza, que amam a impudicícia, que têm uma linguagem torta, que vivem de palavras vãs, sobre eles está a ira de Deus. Você quer ser companheiro deles? Quer ou não quer? Verso 8, irmãos. Nós já vamos indo para o fim. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Simples assim. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor.
Algum irmão tem uma versão diferente para esse versículo 9? Diferente da minha? Quem tem? A minha versão diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Quem tem uma versão diferente? Fruto do Espírito. Hã? Fruto do Espírito. Lê o verso inteiro. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Tem mais alguma? O fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, comprovando o que é agradável ao Senhor. Isso. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. Então a gente nota que o novo homem, né, ele vai se satisfazer com aquilo que também satisfaz o Senhor. Ele não tem desfrute naquilo que pertence ao pecado. A sua alegria, ela decorre, né, de participar da alegria de Deus. Quando disseram para o Senhor Jesus: ó, come essa comida gostosa que nós trouxemos para o Senhor. Ele disse: mas a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai, ou a vontade daquele que me enviou. Então a alegria do Senhor, o desfrute do Senhor, era em partilhar da alegria do Pai. Irmãos, mas o velho homem, ele tem a sua alegria nestas coisas. Mas o novo homem não tem. Ele tem a sua alegria no Senhor, naquilo que alegra o coração do Senhor. Mas quando somos trevas, a nossa alegria está no pecado. Então não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então nós não só devemos nos separar, né, dessas coisas do velho homem, mas Paulo diz que nós devemos também reprovar estas coisas. Ou seja, deve haver no nosso coração repúdio por aquilo que não pertence a Deus. Ou seja, sofrimento com o pecado. O Senhor Jesus um dia chegou lá no templo e viu aquela multidão ali fazendo uma série de coisas que ofendiam a Deus. O Senhor ficou indiferente? Não. Ficou alegre? De maneira nenhuma. O que o Senhor fez? Ele reagiu. Ele fez um chicote. E ele deu umas lambadas lá numa turma boa. Nós temos um testemunho dado por Pedro, né? Relacionado com Ló, sobrinho de Abraão, na época que ele morou em Sodoma, quando Sodoma foi destruída. Apesar de todas as dificuldades que Ló teve, a palavra de Deus diz que ele sofria vendo a perversidade, vendo o pecado dos homens que moravam em Sodoma. Então o Filho de Deus, ele se alegra com a justiça e sofre com a injustiça. As duas coisas andam juntas. Digamos assim, o pecado que ofende a Deus, em alguma medida, ele ofende os filhos de Deus também. Ele ofende.
Então nós, como filhos de Deus, precisamos ministrar, né, cooperar uns com os outros, porque o pecado, né, ele causa esse desconforto no coração dos santos. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto só referir a vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja, irmãos, que o homem caído, o homem separado, né, o homem que está na morte, o homem que está, usando a palavra aqui do versículo, né, entre os mortos, ele é comparado a alguém que está dormindo, né, inconsciente. E o que precisa ocorrer com ele? Ele precisa ser despertado. E ele precisa ser iluminado, despertado por Cristo e iluminado por Cristo. Como que o Senhor santifica a nossa vida? Vou repetir mais uma vez. Ele abre os nossos olhos. E o Filho de Deus nos é revelado. Como que o Senhor desperta o que está dormindo? Como o Senhor tira os que estão na morte? Revelando Cristo Jesus. Então, o Filho de Deus precisa ser aprendido por nós, contemplado por nós, como vimos hoje. Cristo crucificado, a sua cruz e a sua ressurreição precisam moldar as nossas entranhas. Então, este homem feio aqui, ele será denunciado, ele será varrido, ele será vencido, ele será destruído, de fato, da nossa experiência. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, irmão. Não nos enganemos, os dias são maus. Só há uma esperança para nós, Cristo Jesus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo disse que o Espírito é o Senhor. Lá na sua segunda carta, né, que ele escreveu aos Coríntios. A vitória, irmãos, vem desse enchimento, desta realidade de Cristo, né? Como nossa comida, como nossa bebida. A vontade do Senhor é alcançada na nossa vida quando a grande luz que Isaías viu brilhar, né? Brilha, nos ilumina e nos desperta da morte. Transformando, né, a nossa vida. Observe que
nesse versículo 18, Paulo podia ter dito apenas enchei-vos do Espírito, né? Mas ele fez colocou um contraponto aí, né? Diz, ó, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Por que uma pessoa se embriaga? Quase sempre, né? Ela se embriaga porque ela está procurando desfrute. Ela quer ter, e é isso que a bebida oferece, algum prazer. Não é assim? Não é só para vomitar no outro dia, não. É para desfrute. O homem bebe porque a bebida dá para ele, né, algum desfrute. Mas Paulo diz, olha, aquele que se enche de vinho, né, ele vai de imediato, gosta de ter seu prazer, mas ele já vai ter confusão logo de cara, né? A dissolução. Mas ele diz o correto, o bom, o necessário, que o Filho de Deus deve procurar e buscar de todo o seu coração é ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, quem vai verdadeiramente, né, satisfazer o coração do homem é o Espírito de Deus. Quem vai colocar o homem de fato, né, no banquete é o Espírito Santo de Deus. Não é outro, irmão. Quantas coisas, irmãos, coisas lícitas, né? Nós podemos lançar mão para de alguma forma trazer algum tipo de alívio, né, para a nossa vida. Não é assim? E às vezes são recursos que não tem nada a ver com o Senhor. São lícitos, mas são enganosos, são mundanos. Você nunca foi viajar, passear para dar uma aliviada? Ou fazer umas comprinhas para dar uma relaxada? Nem nosso irmão lá, você nunca foi contemplar uma montanha para ficar mais tranquilo? Não é assim, senhor? Tomar um banho de cachoeira e não sei o que, voltei em casa tão relaxado, né? Foi um dia maravilhoso. Nós temos uma lista enorme, né, de coisas lícitas. Mas que por trás delas, né, quando satisfeitas, pode ter um coração pedindo recompensa, pedindo algum tipo de alegria, algum tipo de desfrute, porque a vida está chata. Às vezes as dificuldades são muitas. Mas a palavra de Deus está dizendo para o Filho de Deus, né, ser cheio do Espírito Santo. E ela está dizendo que isso basta. Sabe por que basta? Porque no versículo 19, Paulo vai dizer assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui você tem um homem totalmente satisfeito.
cantando salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos. Ele não precisa ver montanha e nem escutar o barulho do mar para ficar relaxado. E nem tomar banho de cachoeira. E nem fazer compra no mercado sem ter dinheiro no shopping. Paulo ficou preso muitos anos, e lá no fundo da cadeia, você não vê Paulo falando, se eu pudesse sair daqui e ficar uns 3 dias vendo o sol descer, ia ficar tão bem. Ia até parar de tomar o remedinho que eu tomo todo dia. Ele estava lá dentro do buraco, ele não via nem o sol nascer nem se pôr. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E o Espírito de Deus comunicava no coração dele a alegria da vontade de Deus, querido. Irmão, nós precisamos crer no Senhor de verdade. Crer na palavra de Deus. Nas promessas do Senhor. No Evangelho de Jesus Cristo. Senão nós vivemos uma vida horrível, irmão. Confessamos uma coisa, mas o nosso coração e as nossas práticas estão em outras. Se eu pudesse morar naquele bairro, se eu pudesse ter aquela casa, se eu pudesse comprar aquele carro, se eu pudesse fazer tal viagem, eu seria uma pessoa maravilhosa, seria nada. Se ser cheio do Espírito Santo não te dá 100% de significado para a sua existência, não há salvação para você. Não tem mais nada depois disso. A não ser a ira de Deus e a perdição eterna. Se o Espírito de Deus, que é o Senhor, não te faz cantar, mesmo em meio às mais difíceis tribulações, não há esperança para você. Por isso que nós não encontramos na palavra de Deus nenhuma promessa externa, alguma coisa maravilhosa que Deus faria em favor de seus filhos, né? E por causa disso eles seriam pessoas satisfeitas. Não, ele disse, eu mesmo vou morar em vocês. A satisfação vem morar na nossa vida. A alegria vem morar na nossa vida. E a única razão, a única coisa que acontece depois disso, irmão, são cânticos e ações de graça. Não tem como acontecer outra coisa. Se eu tivesse aquele maridão que eu sonhei, aquela mulher maravilhosa. Esquece, querido. Se o Senhor estiver aí, haverá um novo cântico. E nós precisamos ministrar o Filho de Deus, compartilhar o Filho de Deus, anunciar o Filho de Deus, porque é Cristo que nos ilumina, é Ele que desperta a nossa vida. O apóstolo João diz, como crerão se não há quem pregue? Às vezes nós tomamos essa palavra só em relação à pregação para aquele que ainda não se converteu, mas a pregação, ela é continuada, aquilo que é dito para o filho também é pregação. Como eu preciso que alguém pregue para mim, Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Agora, esses pecados, presentes, eles são inimigos desta vida de desfrute verdadeiro e de adoração ao Senhor. É uma usurpação. Apenas o Espírito Santo vai produzir no nosso coração afeições por Cristo Jesus. Apenas o Espírito de Deus pode trocar o nosso coração, ao ponto dele dar sempre graças
em tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos ajude, né, na sua graça e na sua misericórdia. Na próxima ministração, irmão, a partir do versículo 22, nós vamos compartilhar mais algumas coisas importantes que nesse texto, né, o matrimônio é apresentado como uma figura, né, como uma parábola, onde nós também podemos ser bastante ajudados, né, na nossa comunhão em Cristo Jesus. Nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, te louvamos por tua misericórdia, por tua obra bendita na nossa vida. Que o Senhor nos conduza nesta palavra eterna e viva, que permanece para sempre, de tal forma, Senhor, que ela salve a nossa alma por completo. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo precioso que estamos desfrutando na tua presença. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém.